Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para a aula 13, Ótica Geométrica. Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreve agora, ativa o sininho e dá um likezinho para incentivar o prof, tá bom? A fazer mais vídeos. Tá certo? Olha só, nós vamos hoje trabalhar com uma equação chamada equação de Gauss, que permite relacionar a profundidade com que a gente enxerga um objeto quando a gente olha do ar para a água, ou até olha da água para o ar, tanto faz, ou de qualquer meio que tenha essa dioptria, né? A dioptria que dois meios transparentes separados por um plano de dioptria, né? Certo? Muito bem. Então, vamos começar pensando da seguinte maneira. A imagem vai sempre se formar acima do objeto real, tá? E eu vou então estabelecer agora uma questãozinha e o objetivo da gente vai ser responder essa questãozinha. Para a gente responder, a gente vai ter que estudar a equaçãozinha de Gauss, tá bom? Olha a questãozinha aí, bem simplesinha, a gente pode pensar no cotidiano. Tu está olhando lá para um aquário, ou olhando para a água e está enxergando um peixinho, tá? Sabendo que o peixe da figura acima vai aparecer logo logo, está a 1 metro de profundidade, qual será a profundidade que o observador verá a imagem? Olha só, eu estou olhando qual é a profundidade que eu vou enxergar o nosso peixinho. Ah, legal, né? Olha, e isso assim, ó, eu falo muito de olhar na transversal, mas tu pode olhar, tá olhando de cima também. Também tá valendo, certo? Qual é a profundidade que tu vai enxergar a imagem? A imagem vai estar acima do objeto. O peixinho está mais no fundo, tá? E a imagem desse peixinho eu enxergo mais acima. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só, eu tenho aí o observador, que é uma pessoa que está olhando o peixinho, né? O ar é a água. Quando a luz ela incide no plano de dioptria, naquele plano que separa o nosso dióptro, o ar, a água, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter então a formação da imagem. Lembrando que a gente vai formar a imagem no processo em linha reta, como se a luz não sofresse a refração. É lá que se forma a imagem. Tá vendo a imagem se formou aí? Viu que ela se formou acima do objeto? Porque é como se o raio de luz não tivesse refratado. Onde está a imagem é como se o raio de luz não tivesse refratado. Só que ele refratou, ele mudou a velocidade e a trajetória do raio luminoso, né? Então, o que vai acontecer aí? Eu imagino que essa imagem, ou penso que essa imagem, está a uma profundidade que eu vou chamar de Hzinho, que é a menor. Sempre a menor se chama de Hzinho, tá? A que está mais perto do plano de dioptria se chama de Hzinho. E que a posição real do objeto mesmo, que é o peixinho aí, está a uma profundidade que eu vou chamar de Hzão. Sempre chama de Hzão aquele que está mais distante, tá certo? Muito bem. Pois é, o Gauss acabou descobrindo que existe uma relação entre o Hzão e o Hzinho e os índices de refração dos dois meios transparentes. Olha aí. No nosso caso aqui, a gente usou o ar e a água, que é muito comum. E aí, o que acontece? A gente sabe que o índice de refração do ar, ele é menor. Eu estava com a caneta virada aqui, gente. Pode isso? Tá? Ó, o N do ar, a gente sabe que ele é menor que o N da água. O N do ar é aquele que é praticamente igual ao do vácuo, que é 1. É ou não é? É 1. E aí o N da água, então, é maior. Então a gente fica pensando assim, ó, o N maior com o Hzão e o N menor com o Hzinho. A gente já tem pelo menos uma noção aí. A gente também pode escrever essa equação de uma maneira um pouquinho diferente, ó. O N do ar vezes o Hzão é igual ao N da água vezes o Hzinho. Também dá certo. Bom, está com tudo na mão agora para resolver nosso probleminha. A gente já tem o Hzão, não é isso que a gente tem ali? A gente tem o Hzão, é 1 metro, né? A profundidade do objeto real é o Hzão, 1 metro. E a gente tem os índices de refração. Não tem ainda? Não tem, a gente vai botar. A gente vai pegar uma tabelinha lá. Ninguém precisa decorar de índice de refração, hein? Ninguém precisa decorar, tá certo? Eu vou usar o seguinte, eu vou usar para o ar, eu vou usar o 1, tá? E vou usar para a água 1,33. Beleza? Então, tudo na mão agora, né? Como é que a gente resolve esse testezinho? Me acompanha lá que eu vou resolver ele, tá? Me acompanha que eu vou resolver ele. Olha só, o N do ar pelo Hzinho é igual ao N da água pelo Hzão. O meu Hzinho pareceu um N, né? Agora eu vou botar uma perninha mais comprida. Tá certo? O N do ar é quanto? 1. E o Hzinho? O Hzinho a gente não tem, né? É o que a gente quer saber. A gente quer saber qual é a profundidade que vai estar a imagem. O N da água, 1,33. E o Hzão, 1 metro.
Ó, gente, isso quer dizer que eu vou obter um resultado em metros, tá? Em metros. Muito bem. Então, olha só, o N do ar é 1. Eu falei que ia usar 1, né? Quer usar 1003? Pode usar. Tá? Vai obter mais casas de precisão. O Hzinho eu não tenho. O N da água é 1,33. São dados que são fornecidos pelo teste, né? E o Hzão é 1 metro de profundidade que eu estou enxergando. Então, 1 vezes 1 dá 1. H vezes 1,33 dá 1,33 H. Eu só repeti aqui para repassar, tá, gente? Então, vai dar o quê? O H, ele vai ser o quê? 1 dividido por 1,33. Ou seja, o H, aproximadamente, tá, gente? Vamos botar um aproximado aqui, tá? É 0,75 metros. Então, se eu for lá para o desenho, tá? Qual é o Hzinho aqui? O Hzinho é 0,75 metros. Qual é o Hzão? 1 metro. Qual é a diferença entre o Hzão e o Hzinho? Ou seja, o Hzão menos o Hzinho é 1 menos, vou botar 1,0 ali, 1 menos 0,75, tá? Então, essa diferença vai ser quanto? 0,25. Ô, Doni, se eu passar isso para centímetros, há uma chance de 25 centímetros de diferença. Exatamente. Tu tem que baixar a mão. Se tu tem um objeto que tu queira pegar dentro da água, no nosso caso aí, tu tem que baixar a mão 25 centímetros. Se ele está a 1 metro de profundidade, na real, eu vou enxergar a imagem a 0,75 metros, 75 centímetros. Eu vou ter que baixar a mão mais 25 centímetros para pegar realmente o objeto. Então a gente vai ter que usar não só a visão, a gente vai ter que usar também o tato. O Doni, e se eu estiver olhando da água para o observador? Tá? Como é que seria isso aí? Gente, usa a mesma equação, só um pouquinho de cuidado, eu vou dar uma dica aqui, tá? Um pouquinho de cuidado, tá? Eu vou fazer um pontilhadinho aqui, ó, e vou colocar o olhinho mais acima. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter o Hzinho. E o Hzão vai ser onde está a imagem, tá? Muito cuidado. O Hzão sempre é o maior. Ah, o Hzão vai ser onde está a imagem. Exatamente, tá? Essa inversão a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque nesse caso a imagem está acima do observador. Como todas, né? Está acima do observador. Só que ela está mais distante do plano de dioptria. Viu só? Dá uma pequena diferença aí. Tá certo? Então a gente vai ter que dar uma invertida no Hzão e no Hzinho. E sempre a gente tem que imaginar da onde está vindo para onde está indo. Tá? A luz, no caso nosso aí, no nosso exemplo, está indo do ar para a água. Cuidado que a luz está indo, quando sai do peixinho, está indo do peixinho para o observador. Tá? Então ela vai fazer uma refração, o mesmo caminho, só que no sentido oposto. Tá? Então a gente vai ter que fazer essa inversão também. Tá certo? Espero que você tenha entendido essa ideia de como calcular e como usar a equação de Gauss para o dióptero. E a gente volta com mais ainda ótica geométrica na nossa próxima aula. Tá bom? Ó, um grande abraço e até nosso próximo encontro.